Olá! Em nossa última aula, nós definimos os conceitos de graça e fé. E comentamos que graça envolve tudo aquilo que Deus faz para proporcionar a salvação ao homem. E também entendemos que fé envolve acreditar, obedecer e confiar em Deus. Portanto, fé e graça são termos inclusivos e não exclusivos. São termos bem abrangentes, e isso deve ter ficado claro para nós. Agora nos perguntamos sobre fé. Como nós podemos ter fé? Falamos em Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação vem pela graça mediante a fé. E sabemos que graça envolve tudo o que Deus fez. Temos conhecimento disso. Mas como nós podemos ter fé para sermos salvos? Paulo nos explica isso. Em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por se ouvir a mensagem ou a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Portanto, nós precisamos ouvir a palavra, a mensagem de Deus, para entendermos o que Deus quer e respondermos adequadamente. A fé, portanto, é a resposta adequada ao conhecimento correto que foi recebido. Para nós dizermos que temos fé, nós precisamos ter um conteúdo para essa fé. Nós precisamos saber em que, ou o que, ou em quem nós acreditamos, confiamos e obedecemos. A vontade de Deus é revelada nas Escrituras. Nós podemos conhecer e podemos reagir positivamente a ela. O que Jesus falou sobre fé? Em João capítulo 8, versículo 24, Jesus proferiu uma forte declaração. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. O Mestre exige não somente uma crença superficial nele, como muitas pessoas têm. Eu acredito em Cristo. Eu acho que faz sentido acreditar em Jesus, porque alguém da minha família ou alguém que eu admiro acredita, ou porque a mensagem é razoável de se acreditar. Não somente esse tipo de crença superficial, mas uma fé firme em alguém que possui uma natureza divina, alguém que é eterno. Repare nas palavras bem radicais assim de Jesus. Se vocês não crerem que eu sou, um termo atribuído a Deus eterno, eu sou o autoexistente. Se nós não cremos que Ele é divino, como muitos não creem, infelizmente, vocês morrerão nos seus pecados. Não há esperança de nós sermos salvos. Se nós não acreditarmos com convicção de que Jesus é divino por natureza, essência, nós morreremos em nossos pecados. Em um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, João explicou a Nicodemos, o mestre judeu, que a crença no Filho unigênito dado por Deus era essencial para nós recebermos a vida eterna. A fé, então, em última análise, determina se nós iremos ser salvos ou condenados. Vamos ler esse trecho que é muito importante para nós. Se encontra em João capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Jesus está dizendo que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho para nós sermos salvos, e precisamos confiar nisso. O amor de Deus consistiu em dar, que é uma grande definição de amor. Jesus veio principalmente para salvar, não para condenar. Isso não exclui o julgamento, que certamente é ensinado em outras partes das Escrituras, mas diz que Deus quer superar até o julgamento pela a misericórdia dele. Deus quer salvar e não condenar. Mas o que determina a salvação das pessoas é justamente a fé. E seguindo o trecho, Jesus irá dizer para nós que aqueles que vão até ele mostram que amam a luz, que querem realmente se expor, querem ser transformados. Mas aqueles que rejeitam o Filho amam as trevas
e querem vivendo a sua vida cheia de pecado e não expor esses problemas a Deus. Então, a fé é a confiança realmente no que Deus fez. E o que determina isso é se nós queremos ir para a luz ou para as trevas. Eu mencionei na última aula sobre a importância de nós sermos obedientes. Nós poderíamos até dizer que fé e obediência são sinônimos. Não há como nós pensarmos numa fé desobediente. A fé sempre é obediente. E vamos considerar alguns trechos do Novo Testamento que nos mostram isso. Começando por Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, que nos diz que Jesus tornou-se salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O autor de Hebreus está dizendo para nós que Jesus é a salvação daqueles que lhe obedecem, daqueles que confiam, daqueles que cumprem a vontade de Deus. Então a obediência está intimamente relacionada à fé. Jesus nos ensinou em João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Obediência relacionado à fé e ao amor aqui nesse texto. Uma das cartas mais importantes das Escrituras é a carta de Paulo aos Romanos, em que nós temos o que alguns chamam de o ABC da fé, os pontos mais importantes da nossa vida cristã. E muitos utilizam essa carta justamente para dizer que Paulo está ensinando a doutrina da salvação pela fé somente. E obediência não tem nada a ver com isso. Não é o ponto, porque Paulo começa a carta aos Romanos falando sobre uma fé obediente e conclui essa carta falando a mesma coisa. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 5 dessa carta aos Romanos. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E ele conclui, no capítulo 16, da seguinte forma, versículos 25 e 26. Ora, àquele que tem o poder para confirmá-los, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Então, Paulo inicia a carta e conclui a carta em que ele expõe os pormenores da fé que os cristãos devem ter, falando sobre uma fé obediente. O apóstolo Pedro nos ensinou que o objetivo da nossa vida cristã é a obediência. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele nos diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai e pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão no seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Então, nós fomos escolhidos por Deus para a obediência a Jesus Cristo. Mais para frente ele diz, no versículo 14, como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Somos filhos obedientes. E no versículo 22 ele diz, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. A nossa vida é purificada por Deus quando nós obedecemos a palavra dele. Esse é o sentido da nossa vida. O próprio Jesus nos ensinou, após a ressurreição, sobre a importância de nós obedecermos a ele. Um dos trechos mais conhecidos das Escrituras até se encontra no final do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, o que os discípulos de Cristo devem fazer é ir por todo mundo, falar sobre a mensagem de redenção, de salvação, e as pessoas que aceitarem essa mensagem devem ser batizadas para perdão de pecados
e esses discípulos devem ensinar todas as doutrinas bíblicas, tudo o que Cristo quer que nós obedeçamos. Então ele fala sobre obediência, ensino e obediência. O próprio Jesus nos deu o exemplo de obediência. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi totalmente obediente ao Pai, e quer que nós sejamos também. Um exemplo também muito importante, e até conclusivo em relação a isso, se encontra no capítulo dedicado aos personagens de fé das Escrituras. Hebreus capítulo 11, alguns dizem os heróis da fé. Perceba como nesse capítulo que fala que tal pessoa teve fé e fez tal coisa, fala sobre uma fé obediente. Nunca uma fé de Abraão, de Moisés, de Raabe e outros, que foi somente intelectual, somente na mente. Foi uma fé de alguém que recebeu o conhecimento daquilo que Deus queria e fez aquilo que Deus queria. E assim Noé foi instruído quanto ao que deveria fazer. Assim Abraão foi instruído e obedeceu. Obedeceu em vários momentos da vida, inclusive. Assim Jacó, assim Isaac, assim Raabe, assim Moisés e tantos outros. Deus mandava e eles obedeciam. Pela fé, fizeram algo em obediência à vontade de Deus. Então você percebe como fé precisa de conhecimento. Você precisa saber o que Deus quer. E então você responde adequadamente a esse conhecimento que foi recebido. Então, o ponto principal do capítulo 11 de Hebreus é justamente isso. Mostrar que esses personagens tiveram fé. Fé no sentido de obedecer a palavra, receber a palavra e responder ativamente a ela. Nós devemos imitar essa atitude deles. O apóstolo João nos instruiu. Em 1 João capítulo 2, versículo 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então falamos na primeira aula sobre o cuidado que nós devemos ter quanto aos sentimentos. Cuidado. Nós somente sabemos que conhecemos a Deus, que temos comunhão com Deus, porque nós obedecemos aos mandamentos que Ele nos revelou na Bíblia. Jesus claramente nos advertiu que uma confissão de fé até adequada, ortodoxa, como alguns diriam, Senhor, Senhor, mas que não é acompanhada de obediência, não proporciona salvação. Mesmo pessoas que na fala são aparentemente fiéis a Deus, religiosas, Senhor, Senhor, mas que não obedecem a Deus, não serão salvas no dia final. Jesus disse isso no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que fala sobre Cristo e que até pratica algumas coisas de Cristo será salvo. Mas aquele que realmente obedece a tudo o que Cristo exige nas Escrituras. Agora, você talvez esteja se perguntando, como eu posso colocar em prática essa minha fé obediente ao Senhor? Eu entendi o que é o pecado, eu entendi o que é graça, eu entendi que Deus tem um plano para a nossa salvação e que para eu receber essa salvação eu preciso de fé e que essa fé precisa ser obediente. Então, como que eu posso colocar em prática essa fé obediente para ser salvo? Bem, o autor de Hebreus nos ensinou o seguinte, em Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o alicerce fundamental da nossa vida espiritual. Precisamos ter fé para sermos salvos. Compreendemos isso. E agora queremos colocar essa fé em prática. Começamos todo esse nosso estudo com aquela pergunta do carcereiro filipense, em Atos 16:30. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam a ele. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Fé é fundamental para receber a salvação. A fé, então, é imprescindível para alcançarmos isso. Mas como colocá-la em prática para receber o perdão dos pecados e ter comunhão com Deus? O primeiro passo é estar disposto a mudar.
Jesus explicou a Nicodemos, em João capítulo 3, que era necessário nascer novamente para ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. E o início, então, dessa mudança radical de vida, nós chamamos de arrependimento. Mas falaremos sobre isso em nossa próxima aula.